Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nessa videoaula vamos falar sobre algumas ferramentas de compressão de arquivos no Linux. Serão elas o gzip e o bzip2. Vamos começar com o gzip. Bom, você pode comprimir arquivos usando a ferramenta GNUzip, gzip. A sintaxe é bem simples, gzip, parâmetros e o nome do arquivo ou arquivos. Legal? Bom, os parâmetros que você tem para o gzip são esses que aparecem na tela. Na verdade existem outros, mas esses aqui são os mais importantes. Então, "-c", você utiliza para extrair um arquivo para a saída padrão. Então, eu quero extrair o arquivo e quero que o seu conteúdo apareça na saída padrão. "-d", descompactar um arquivo comprimido, é mais comum. "-l", lista o conteúdo de um arquivo compactado ou comprimido. O "-v", modo verboso, exibe detalhes sobre este procedimento. "-r" eu posso utilizar para compactar uma pasta inteira e o "-t" eu utilizo para testar a integridade de um arquivo compactado. E para compactar um arquivo, para comprimir um arquivo, eu posso usar o gzip sem parâmetro algum. Tá? Se eu quiser descompactar um arquivo, eu posso utilizar o gzip "-d", como nós vimos aqui, ou então a ferramenta gunzip, tá? Que equivale, na verdade, ao gzip "-d". Então, ele extrai os arquivos que foram compactados com o gzip. Beleza? Bom, então nós vamos agora fazer alguns testes. Então, vamos lá. Tem alguns exemplos aqui. Eu vou utilizar um arquivo chamado testgzip.txt, tá? E vou compactá-lo com o gzip. Então, a sintaxe é simples. Gzip e o nome do arquivo, testgzip.txt. Ao compactar um arquivo utilizando o gzip, ele recebe automaticamente a extensão .gz. Beleza? E quando eu quiser descompactá-lo, gzip "-d" e o nome do arquivo completo, testgzip.txt.gz. Aí ele vai descompactar o arquivo para mim. É a mesma coisa que fazer gunzip espaço testgzip.gz. Então vamos para o terminal para experimentar essas três opções. Bom, primeiramente vamos usar um ls-l aqui no meu terminal. Onde está? Aqui está. Eu tenho aqui um arquivo chamado testgzip.txt. Tá? Esse aqui é o tamanho dele, 10.229 bytes. É um arquivo de texto que tem um texto escrito dentro, caracteres, tá? Quaisquer caracteres. Vou aplicar o gzip nesse arquivo. Então eu vou dar um gzip espaço e o nome do arquivo, testgzip.txt. Então eu vou compactar este arquivo. Enter, está feito o processo. Tá? Está feito o processo. Vamos limpar a tela então. E vamos ver com que tamanho ficou o arquivo. Lembre-se que ele tinha mais de 10.000 bytes. Então ls-l novamente. Está aqui. Ele se transformou em testgzip.txt.gz e despencou para 168 bytes, de mais de 10.000 que ele tinha anteriormente. Então, um arquivo bem pequenininho com testgzip.txt.gz. Agora eu vou descompactá-lo. Para descompactá-lo, tem duas opções, ou gzip "-d ou gunzip. As duas são idênticas. Então, digamos que eu quero usar gzip "-d. E aí o nome do arquivo, testgzip.txt.gz. Enter, arquivo descompactado. Rodo agora um ls-l e ele mostra o arquivo novamente com o seu tamanho original, 10.229 bytes. Compare com o tamanho dele compactado. Tá? O arquivo de texto é facilmente compactável, essa é a verdade. Ok? Então vimos aí o uso do gzip. Além do gzip, nós temos um outro programinha compactador, tá? Que é chamado de bzip2. Ele também serve para você compactar arquivos, tá? Mesmo uso do gzip. A sintaxe também é muito parecida. É o nome do programa bzip2, opções e o nome do arquivo ou arquivos na sequência. Aqui eu tenho algumas das opções do bzip2. Então, por exemplo, "-c" extrai um arquivo para a saída padrão, "-d" descomprime um arquivo comprimido, tá? E o "-t" testa a integridade de um arquivo compactado. Então, nós vamos ver alguns exemplos também do bzip2. Vou utilizar o mesmo arquivo, testgzip.txt. Tá? É testgzip, mas eu vou usar o bzip2 em cima dele. A extensão padrão do bzip2 é .bz2. Então,
Vou compactar utilizando essa opção e vou descompactar com bzip2 -d testgzip.txt.bz2. Então vamos para o terminal. Vamos limpar a tela. Então vamos lá. Vou utilizar o comando bzip2 e o nome do arquivo testgzip.txt. Enter, está compactado. Pode ser que aí no seu sistema o bzip2 não funcione, né? Em algumas distribuições Linux ele não vem instalado por padrão. E aí você pode instalá-lo utilizando o instalador padrão da sua distribuição, por exemplo, apt-get install bzip2 ou yum install bzip2, tá? Se for um CentOS ou um Fedora. Bom, ls-l está lá, testgzip.txt.bz2. Veja que ele ficou ainda menor do que a compactação com o gzip, ele ficou com apenas 86 bytes. Com o gzip ele tinha ficado com 180 e pouquinhos bytes. Tá? Então o bzip2 geralmente consegue compactar melhor do que o gzip, como você acabou de ver. E para descompactar, bzip2 espaço -d testgzip.txt.bz2. Descompactado, ls-l só para a gente ver o arquivo com seu tamanho original de volta, 10.229 bytes. Beleza? Então esse é o uso básico do gzip e do bzip2, dois programinhas que você pode utilizar para compactar, comprimir ou descompactar, descomprimir arquivos aí no Linux. Na próxima videoaula nós vamos ver como integrar esses dois programinhas de compressão de arquivos com um empacotador de arquivos, que é o tar. Nós temos uma outra videoaula em que ensinamos a utilizar um empacotador de arquivos CPIO. Na próxima videoaula veremos um outro empacotador padrão do Linux, que é o tar. Vamos aprender a empacotar os arquivos e a aplicar o gzip ou o bzip2 em cima do tar para também comprimir esses arquivos. Enquanto isso, você vai treinando aí o seu gzip e o bzip2 e também aproveita para se inscrever aqui no canal do YouTube da Boson Treinamentos. Tá? É só clicar em inscrever-se aqui embaixo e também aproveite para visitar o nosso site www.bosontreinamentos.com.br. Obrigado, pessoal, e até a próxima.